Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Vaikra, que quer dizer E chamou. Está no livro Vaikra, capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 2, versículo 6. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E se o sacrifício oferecido a Deus for holocausto de ave, será constituído de rolinhas ou pombos. O sacerdote o oferecerá no altar, destroncará a cabeça e o fará queimar, e o sangue será aspergido sobre as paredes do altar. E tirará o papo e intestinos e os jogará perto do altar, no lado oeste, no lugar das cinzas. E o rasgará pelas asas, mas não o dividirá, e o fará queimar sobre a lenha que está sobre o fogo no altar. É um holocausto, oferta queimada, aceita com agrado por Deus. E quando uma pessoa oferecer uma oblação a Deus, ela será constituída de flor de farinha de trigo, e colocará sobre ela azeite, e colocará incenso sobre uma parte. E trará os filhos de Arão, os sacerdotes, que separarão uma medida de 1 punho de flor de farinha de trigo com azeite sem incenso. E o sacerdote fará queimar a oferta com o incenso como memorial sobre o altar. É oferta queimada, aceita com vontade por Deus. E o remanescente da oblação ficará para Arão e seus filhos, santidade das santidades das ofertas queimadas para Deus. E quando ofereceres uma oblação cozida no fogão, ela será de flor de farinha de trigo, tortas ázimas amassadas com azeite e filhós ázimos envoltos em azeite. E se a oferta for oblação feita na assadeira, ela será de flor de farinha de trigo amassada com azeite sem fermento. Parti-la-ás em pedaços e deitarás sobre ela azeite, que é oblação. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot torat emet v'chayo lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários dessa aliá. Aquele que quisesse oferecer a Deus um holocausto e tivesse bastantes recursos, começava por um boi. Se os recursos que possuíam eram insuficientes, ofereceria um bode ou carneiro. Se os recursos ainda fossem insuficientes, ofereceria uma ave. Cada um oferece a Deus conforme seus recursos, valendo primordialmente a intenção. Deus não exige mais do que cada um pode dar. Destroncar a cabeça é separá-la do corpo. Simboliza que na hora de pecar o corpo agiu sem a cabeça, isto é, sem se submeter ao racional. O papo e os intestinos servem para acumular e processar os alimentos. Simbolizam o sustento material do corpo, o suporte para a vida. Eles eram separados e não queimados junto com o resto do animal. Aquele que peca pensando em adquirir com isso mais recursos materiais, ver-se-á afastado deles. Rasgar pelas asas é separá-las do corpo. As asas simbolizam a possibilidade de ascensão. O pecado tolhe a capacidade do pecador a ascender espiritualmente. Dividir o animal é separar o seu lado direito do esquerdo. O lado direito simboliza a ação, pois é o lado geralmente mais forte. O esquerdo, o lado do coração, simboliza o sentimento, as emoções. O pecador teve as ações não separadas das emoções. A oblação é um presente para Deus. A farinha de trigo é usada para fabricar o pão, que é símbolo do alimento do sustento. Ao oferecermos a Deus o símbolo do sustento, demonstramos que reconhecemos nele a origem de nossos recursos vitais. É uma forma de retribuição pagando com a mesma moeda. O azeite simboliza a luz, é mais uma forma de retribuição a Deus pelos caminhos que ele nos ilumina através de suas leis.
O incenso é algo que atrai. Oferecer incenso simboliza querer se aproximar de Deus. O fato de ser colocado apenas em uma parte, parcial, simboliza o reconhecimento de que a aproximação depende das duas partes envolvidas, completo. A medida de um punho simboliza a capacidade física da mão, o que se pode carregar. A separação dessa medida para ser queimada indica a consciência das limitações do ser humano diante de Deus. Não se pode oferecer mais do que se pode dar. O incenso é colocado somente no momento da queima. Isto simboliza que a aproximação de Deus se dá quando há uma ação efetiva por parte da pessoa. A queima é a consumação do ato de ofertar. Deus quer compartilhar com as pessoas de alto nível espiritual as coisas boas que lhes são ofertadas. Essas coisas, porém, são consideradas sagradas e, portanto, devem ser manipuladas com muito cuidado. Quando Deus nos dá algo de bom que pertencia a outras pessoas, devemos utilizá-lo de forma adequada, considerando o seu uso como algo sagrado, isto é, feito conforme a vontade de Deus. Alimento cozido tende a aumentar de volume, a inchar, como fermentado. O inchaço simboliza orgulho, pessoa cheia de si. Para conter essa tendência, as oblações eram constituídas de alimentos ázimos, isto é, sem fermento, simbolizando a humildade. A pessoa deve presentear a Deus com um comportamento humilde, mas envolto em azeite, isto é, procurando alcançar uma elevação espiritual. Para refletir, tenha consciência de suas limitações. Saiba que Deus não exige mais do que cada um pode dar. Ofereça a Deus o melhor de si mesmo, retribuindo-lhe as coisas boas que Ele proporciona. Ao agir, procure sempre ser racional, de modo a minimizar a chance de pecar. Utilize de forma adequada, isto é, de acordo com a vontade divina, as boas coisas que Deus lhe dá e que são provenientes de outras pessoas. Sirva a Deus com humildade, procurando sempre alcançar uma elevação espiritual. Para refletir, quanto dinheiro você está disposto a oferecer a Deus ou instituições beneficentes idôneas? É viável essa quantia hoje? Compartilhe abaixo os seus comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!